Glória a Deus. Mais uma vez eu saúdo a todos, a paz do Senhor. Quero convidá-los a abrirmos a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 16 e 17. Versículos 16 e 17. Enquanto os irmãos localizam, eu gostaria de fazer um esclarecimento. E eu estou sem máscara apenas nesse momento da pregação. A máscara ela acaba dificultando um pouco a respiração, e na hora da pregação a gente precisa desse recurso da respiração para falar. Então eu tiro a máscara apenas nesse momento, porque daqui de onde eu estou eu não ofereço isso a nenhum dos meus irmãos. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Quem encontrou o texto diga amém. Amém. Eu vou ler, e os irmãos vão acompanhando a leitura da palavra do Senhor. São apenas 2 versículos. Dizem assim os 2 versículos referidos: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos orar em nome do Senhor Jesus, pedindo a Ele que fale aos nossos corações através da sua santa palavra. Oremos. Amado e eterno Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos agradecer a Ti por mais essa oportunidade que recebemos, Deus, da Tua parte, para estarmos aqui, Deus, nessa casa de oração ao Teu nome, para juntos, Deus, embora em um número pequeno, para juntos celebrarmos o Teu nome, glorificarmos a Ti na beleza da Tua santidade. Deus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, o nosso culto, que tudo, Deus, possa chegar à Tua presença como incenso de cheiro suave, Deus. Pai, nesse momento de culto, nós também te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua santa palavra, e que o Senhor edifique as nossas vidas e nos faça crescer em Tua presença por meio do conhecimento da Tua palavra, Deus. Pois assim, Senhor, nós te oramos e pela fé agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Bem, nós iniciamos há 2 sextas-feiras atrás uma série de ensinamentos com base nessa carta do apóstolo Paulo aos Romanos, carta que, na minha opinião, é uma das mais significativas em todo o Novo Testamento, é uma das cartas mais relevantes que nós temos em todo o Novo Testamento, toda a Bíblia Sagrada. E aprender acerca dessa carta é uma necessidade de todos nós. Então nós temos refletido nas últimas semanas, e continuaremos ainda por algum período, pensando um pouco acerca do que nós encontramos aqui nessa carta e extraindo a partir daquilo que nós refletimos, extraindo também lições de vida para cada um de nós, para que nós possamos de alguma maneira contextualizar também aquilo que nós encontramos registrado na palavra do Senhor nosso Deus. E hoje nós gostaríamos de falar especificamente sobre esses 2 versículos, versículos 16 e 17 do capítulo 1 do livro de Atos. Esses 2 versículos eles têm uma importância muito grande para o cristianismo como um todo. Em especial para o cristianismo na sua vertente protestante. Para quem não sabe, foram esses 2 versículos que impactaram a vida de Martinho Lutero. Foram esses 2 versículos que inquietaram Lutero de uma forma muito especial, quando Lutero ainda era um monge do catolicismo, e Lutero era um conhecedor das línguas originais da Bíblia de modo geral. Lutero conhecia o grego do Novo Testamento, inclusive ele traduziu o Novo Testamento para o alemão,
E ele era alguém que desejava conhecer a verdade do Evangelho. E numa determinada ocasião da sua vida, ele se deparou com esses dois versículos, e na sua reflexão acerca desses dois versículos, Lutero começou a ser impactado fortemente. Lutero viu nesses dois versículos que a justiça de Deus, ela se revelava por meio do Evangelho de fé em fé. E aí Paulo cita o que está lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4, quando ele diz: o justo viverá por fé. Paulo está citando o profeta Abacuque, e quando Lutero vê tudo isso, quando ele se depara com tudo isso, Lutero começa a fazer uma série de reflexões, comparando o que está escrito na palavra do Senhor com o que ele via na sua época. Lutero via na sua época uma série de práticas completamente questionáveis. Lutero viveu, como eu já disse, ele é um dos grandes nomes da Reforma Protestante, não é o único, mas um dos grandes nomes da Reforma Protestante. E esse texto impactou grandemente Lutero para que ele avançasse em direção a esse momento que ficou conhecido como Reforma Protestante. Ele vê dentro da igreja da qual ele fazia parte práticas totalmente contrárias a essa. Na sua época vendiam indulgências, a igreja da qual ele participava vendia um documento que dava direito ao portador supostamente livrar alguém do purgatório. E esse documento, obviamente, ele não era de graça. Esse documento ele era comprado, e não era por um preço pequeno. E aí as pessoas se sacrificavam financeiramente para comprar a indulgência, na esperança de livrar o pai que tinha morrido, o avô, o bisavô, o parente que tinha morrido, e esse documento ele daria direito a essas pessoas saírem do lugar de sofrimento em que elas se encontravam, ou no inferno ou no purgatório. Então esse era o tipo de prática que havia na época de Lutero. Quando ele se depara com esse texto de Paulo, ele é impactado. Então esse texto ele tem um papel importante dentro do cristianismo, como eu já disse, em especial no cristianismo protestante. Então, pensar um pouco acerca do que Paulo diz aqui é importante e é relevante para cada um de nós. Então vamos pensar um pouco acerca do que Paulo diz aqui. Voltemos ao texto, ao versículo 16. No versículo 16, Paulo começa dizendo: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Nesse versículo, Paulo vai falar acerca de algo que era muito comum no seu tempo. Ele fala disso lá na sua carta aos Coríntios. Ele mostra aqui para os judeus o Evangelho, que lá na carta aos Coríntios ele chama de mensagem da cruz, mas mensagem da cruz lá no contexto em que ele fala na carta aos Coríntios é sinônimo do que ele está chamando aqui de Evangelho. Lá na carta aos Coríntios, Paulo diz que o Evangelho, a palavra da cruz, para os judeus era um escândalo, mas para os gentios, para os gregos, a palavra da cruz era loucura. Loucura para os gregos, para os gentios, e escândalo para os judeus. Por que era escândalo para os judeus? Por que era loucura para os gregos, para os gentios? Estou apenas nos situando em relação ao contexto em que Paulo escreve essa carta, para que nós possamos entender melhor o que ele está dizendo. Então, para os judeus, a palavra da cruz, o Evangelho era escândalo. Por quê? Porque no Evangelho Jesus vem dizendo, a palavra Evangelho quer dizer boas novas. É uma palavra grega, euangelion, e eu é boi, angelion é mensagem, tá? Um anúncio.
Então o Evangelho é uma boa mensagem, é uma boa notícia, uma boa nova. E aí o Evangelho é justamente a mensagem que Jesus vem trazendo, não apenas por meio dos seus ensinamentos, mas por meio da sua vida, por meio da sua conduta de modo geral. E Jesus ele vem anunciando que ele era o Cristo, o Messias prometido lá no Antigo Testamento por todos os profetas, e ele era o Filho de Deus, enviado pelo próprio Deus para morrer pelo ser humano a fim de salvar esse ser humano. E essa salvação ela seria gratuita para o ser humano, mas não seria gratuita a salvação em si, ela seria paga, mas o preço seria pago por Cristo, por meio da sua morte, por meio do derramamento do seu sangue. A morte de Cristo seria o preço necessário para a salvação, para a redenção do ser humano. Mas para o ser humano, essa salvação ela seria gratuita. Seria pela graça, mediante a fé. E essa mensagem aos ouvidos dos judeus, ela era um escândalo. Ela era algo inadmissível. Primeiro porque Jesus dizia-se Filho de Deus. E dentro da cultura judaica, dizer que alguém era filho de outra pessoa, era dizer que essa pessoa tinha a mesma natureza do Pai, tinha o mesmo sangue do Pai, enfim, era igual ao Pai. Quando Jesus declarava-se Filho de Deus, Jesus ele estava sendo compreendido como sendo igual a Deus. E isso nós vemos no capítulo 5, capítulo 4 e 5 do Evangelho de João. Os judeus pegam em pedra para apedrejar Jesus, porque eles entendiam que Jesus estava querendo se tornar igual a Deus. Então toda a mensagem do Evangelho para os judeus era uma mensagem de escândalo. Os judeus ficavam escandalizados. Os judeus ficavam chocados com a mensagem de Jesus, eles ficavam extremamente incomodados e o escândalo que eles sentiam era tão grande que muitas vezes eles queriam apedrejar Jesus, porque no entendimento deles, Jesus estava blasfemando com aquela mensagem que ele estava ensinando. Os judeus se escandalizavam com a mensagem do Evangelho, os judeus se escandalizavam com a mensagem da cruz, os judeus se escandalizavam com a mensagem de Cristo, os judeus se escandalizavam com Cristo. Esse era o sentimento do judaísmo em relação a Cristo, em relação à fé cristã, em relação às boas novas, em relação ao Evangelho. O sentimento dos judeus era um sentimento de escândalo. Amém, irmãos? Já para os gregos, já para os gentios, que viviam debaixo da influência da cultura greco-romana, principalmente a cultura grega, para os gregos, dentro de uma cultura helenística, a mensagem do Evangelho, as boas novas, era loucura. Era uma grande loucura. Porque dentro da cultura helenística, o que eles, a visão deles era uma visão que se fundamentava em parte no ser humano. Não digo que era uma mensagem totalmente antropocêntrica, como é a mensagem dos nossos dias, mas já havia o antropocentrismo dentro da cultura helenística. A cultura helenística valorizava o ser humano, e dentro dessa cultura helenística, o ser humano, ele quando se tornava um grande herói dentro da sua nação, entre os seus, normalmente esse herói, ele assumia, dentro da mitologia helenística, ele assumia uma condição de semideus. Cito como exemplo o personagem Hércules da mitologia grega. Hércules é filho de uma... Isso é coisa da mitologia grega, tá? E aí nós temos o Hércules, ele é filho de um ser divino e uma mulher humana. E Hércules, obviamente, ele é humano.
Mas ele é um humano que se destaca, ele consegue realizar aí uma série de trabalhos, isso tudo dentro da concepção religiosa helenística, tá? E aí ele consegue se destacar, ele consegue ser visto como um herói dentro da cultura helenística e ele se torna um semideus depois da sua morte. Se torna um semideus. Dentro da cultura helenística, o caminho é esse, ó, é de baixo para cima. Um ser humano, quando ele encontra uma situação melhor, ele se torna um semideus. O caminho é de baixo para cima. Quando alguém de cultura helenística ouvia a mensagem do Evangelho, esses helenistas diziam que era uma loucura. Por quê? A mensagem do Evangelho anunciava algo diferente, que era de cima para baixo. Era um Deus que se tornava humano. Isso na cabeça de um helenista, na cabeça de um grego, de um gentil de cultura grega, isso era uma tremenda de uma loucura. Qual Deus, fosse qualquer um, qual seria o Deus dentro da concepção religiosa helenística? Qual seria o Deus que tomaria a iniciativa de se tornar humano? Isso é uma grande loucura dentro da concepção religiosa helenística. Para os gregos, para os gentios que eram influenciados pela cultura grega, isso era uma grande loucura. Isso era uma grande loucura. Isso não fazia o menor sentido. Por isso Paulo, quando escreve aos Coríntios, Paulo diz que a palavra da cruz, a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho para os judeus era um escândalo. E para os gentios era loucura. Essas eram as duas grandes vertentes em relação ao Evangelho na época de Paulo. Quando Paulo escreve essa carta, o mundo que girava em torno de Paulo era ou de judeus ou de gentios. E os judeus, eu já disse, consideravam o Evangelho um escândalo. Já os gentios consideravam loucura. E aí é justamente nesse contexto que Paulo vai e escreve o que nós acabamos de ler. Pois eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Pois eu não me envergonho do Evangelho. O que Paulo está querendo nos mostrar, meus irmãos, é que para ele o Evangelho não era motivo de vergonha nenhuma. Nem porque ele considerava o Evangelho um escândalo como os judeus, nem porque ele considerasse o Evangelho uma loucura como consideravam os gentios. Para Paulo, o Evangelho era muito mais do que um simples escândalo. Para Paulo, o Evangelho era muito mais do que loucura. Para Paulo, o Evangelho tinha um valor muito importante. Para Paulo, o Evangelho ele era muito significativo. E é exatamente por isso que Paulo diz: não me envergonho do Evangelho. Eu não tenho vergonha. Podem todos os judeus considerarem o Evangelho escândalo. Podem todos os gentios considerarem o Evangelho uma loucura. Mas para mim o Evangelho nem é escândalo, nem é loucura. O Evangelho para mim não é motivo de vergonha. Muito pelo contrário, nós vemos que para Paulo o Evangelho era um motivo de orgulho na presença de Deus. Paulo conhecia o Evangelho, meus irmãos. E para ele o Evangelho não era motivo de vergonha. Pelo contrário, enquanto os judeus consideravam o Evangelho um escândalo, enquanto os gentios consideravam o Evangelho loucura, Paulo nesse mesmo versículo 16 vai dizer: porque é o poder de Deus, falando do Evangelho, tá? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Para Paulo o Evangelho nem é escândalo, nem é loucura. Para Paulo o Evangelho é o
poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação do ser humano. Para Paulo, a única forma do ser humano deparar-se com a salvação, para o apóstolo Paulo, a única maneira de alcançar essa dádiva de Deus, dádiva que Paulo vai falar na mesma carta aos Romanos, quando ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação. Paulo vê no Evangelho a única forma do homem ser agraciado com essa dádiva incalculável, com essa dádiva tão sublime que é a salvação gratuita. Somente pelo Evangelho, somente por meio do Evangelho, que é o poder de Deus, o homem consegue alcançar essa tão sublime salvação preparada por Deus para cada um de nós. O Evangelho não é motivo de vergonha, meus irmãos. O Evangelho não é motivo de escândalo. O Evangelho não é motivo de sermos chamados de loucos. O Evangelho, pelo contrário, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê no próprio Evangelho, e consequentemente vai apontar também para uma fé em Cristo. É por meio do Evangelho, irmãos, que nós conhecemos a Cristo. É por meio do Evangelho que nós cremos em Cristo. O próprio Senhor Jesus diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quem quiser conhecer acerca de Cristo, lá na sua época e hoje também, precisa conhecer o Evangelho, precisa conhecer as Escrituras. É por meio das Escrituras que nós conhecemos Cristo. É por meio das Escrituras que a fé é gerada em nosso coração. Paulo disse, na mesma carta aos Romanos, Paulo disse que a fé, ela vem pelo ouvir. O ouvir pela palavra de Cristo é quando ouvimos a mensagem do Evangelho, é quando lemos a mensagem do Evangelho, que Deus, de uma forma especial, vai gerando fé em nosso coração, fé que aqui ele aponta como algo extremamente necessário para a salvação do ser humano. É porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, do judeu. Se o judeu crê, se o judeu deixar de achar que o Evangelho é escândalo, e o judeu crê no Evangelho, esse judeu será salvo. Depois do grego, diz Paulo, se o grego que considera o gentil, aqueles que pertenciam à cultura helenista, se eles deixassem de considerar o Evangelho loucura e crescem no Evangelho, os gentios também seriam salvos. O Evangelho, irmãos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Judeus, gregos, todos. Deus salva o homem por meio de Cristo. E nós conhecemos Cristo e a sua mensagem de salvação por meio do Evangelho. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Por isso Paulo não se envergonhava do seu Evangelho, do Evangelho de Cristo. Agora, meus irmãos, eu gostaria de fazer uma reflexão rápida. Eu tenho poucos minutos e eu quero gastar esses poucos minutos fazendo uma reflexão que me desperta a partir da leitura desse texto. Tá? Interpretei o texto com os irmãos, agora eu quero fazer uma contextualização com base nesse texto. Paulo diz aqui: pois não me envergonho do Evangelho. Agora, meus irmãos, eu tenho quase certeza de que, se Paulo vivesse em nossos dias, ele continuaria dizendo a mesma coisa: não me envergonho do Evangelho. Mas sem dúvida nenhuma, Paulo se envergonharia disso que nós chamamos de evangélicos. O que é um evangélico? Evangélico, ao pé da letra, é um adjetivo. E é um adjetivo que tem sentido de algo relativo ao Evangelho.
Costuma-se usar a expressão evangélico para referir-se àquele que tem a fé no Evangelho. E aí chamamos essas pessoas que supostamente creem no Evangelho de evangélicos. Paulo não se envergonhava do Evangelho, mas eu tenho quase certeza que Paulo se envergonharia dos evangélicos nos nossos dias. Basta você ligar a televisão, o rádio, ou seja lá qual for o meio de comunicação, para você ver os constantes escândalos, as aberrações, as coisas absurdas que nós vemos acontecer todos os dias, envolvendo pessoas que supostamente são evangélicos. Sem falar nas práticas das igrejas que supostamente são evangélicas. Nós vemos igrejas vendendo água mineral, supostamente com água do Rio Jordão. Já viram dessa? Estou inventando não, isso aqui não é invenção minha não, tá? Como é que é água mineral e é água do Jordão? O Jordão não tem água mineral. E o Jordão não tem água mineral. Mas tem pessoas vendendo água mineral. E não é pelo preço que você encontra na mercearia ou no supermercado, não. Um copinho desse de água mineral no supermercado deve ser estourando R$2. Se você vai lá nessas igrejas, não vai custar R$2 esse copinho de água mineral, da água supostamente do Rio Jordão. Aí você ouve no outro lugar pessoas vendendo feijão para curar Covid-19 a R$1.000 o feijão que cura Covid-19, R$1.000. Aí se a pessoa for daqueles que nós chamamos de lisos, né? Se ele for liso, porque para você dar R$1.000 no caroço de feijão, vai ficar curado com Covid-19, você tem que ter dinheiro, tá? Se você for liso, você não compra. Você vai morrer com a Covid. Irmão, é um absurdo que nós vemos. Aí você vê igreja vendendo sal ungido. Você vê igreja vendendo a rosa consagrada. Aí você vê pregadores dizendo que se a irmã parar a ponta do cabelo já está no inferno. Aí você vê outro que diz que se a irmã botar um brinco na orelha, ela está condenada à perdição eterna. Meu irmão, é cada absurdo que nós vemos em nossos dias, vivido e ensinado por aqueles que se dizem evangélicos, que eu tenho certeza que se Paulo viesse a esse mundo em nossos dias, ele diria a mesma coisa: eu não me envergonho do Evangelho, mas eu tenho vergonha dos evangélicos. Porque os evangélicos dizem seguir o Evangelho, dizem abraçar o Evangelho, mas não conhecem quase nada do Evangelho. Não conhecem quase nada do Evangelho. Nada. Você faz a pergunta a algumas pessoas se elas já leram a Bíblia, pelo menos uma única vez, uma leitura de todo o texto de Gênesis e Apocalipse. Nós encontramos pessoas que têm 10, 20. Eu já conversei com uma pessoa. Eu não perguntei nada, foi uma declaração feita por iniciativa dela. Eu numa conversa particular, eu não costumo perguntar isso a ninguém, porque constrange. Mas eu conversando com uma pessoa que tinha 35 anos de caminhada supostamente cristã. 35 anos. E aí, no meio da nossa conversa, ela disse: olha, eu ainda não li a Bíblia toda. 35 anos de caminhada. Nunca tinha lido a Bíblia uma única vez. Como é que essa pessoa se diz evangélica se ela não procura, ao menos, conhecer a mensagem que ela diz crer?
Como é que ela se diz evangélica, crê em algo que não há a menor iniciativa para conhecer? E essa realidade é a realidade de muitos. É a realidade de muitos que se dizem evangélicos. Dizem que são evangélicos, que creem no evangelho, mas não conhecem esse evangelho que dizem crer. Paulo se envergonharia, irmãos, do que nós vemos em nossos dias. Aquilo que é dito, aquilo que é ensinado, aquilo que é pregado em nome do evangelho, em nome de Deus, em nome de Cristo. Paulo se envergonharia, porque nós vemos absurdos que deixam qualquer um escandalizado. São práticas as mais imorais possíveis. O Deus que prevalece em muitos templos hoje em dia é o Deus chamado dinheiro. Paulo não se envergonharia do evangelho de Cristo, mas ele se envergonharia disso que se chama evangélico em nossos dias. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude a conhecermos esse evangelho, acerca do qual Paulo diz que não se envergonhava. Conheçamos, que vivamos, que entendamos, como Paulo entendia muito bem. Paulo entendia tão bem que aqui ele apresenta um conceito de evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E essa não é a única definição que Paulo apresenta para o evangelho. Paulo apresenta diversas outras, porque ele conhecia o evangelho. Eu faço aqui um apelo, irmãos, para nós conhecermos também o evangelho de Cristo, a fim de podermos dizer, como Paulo disse com toda a segurança possível: eu não me envergonho do evangelho. Porque esse evangelho, embora os judeus considerem escândalo, embora os gentios, os gregos considerem loucura, para mim é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, meus irmãos? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e ore comigo agora, em nome de Jesus, para encerrarmos essa mensagem e pedirmos ao Senhor que guarde a sua palavra no nosso coração. Ore comigo em nome de Jesus. Amado Deus, em nome de Jesus, Pai, nesse momento quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na tua santa presença, Deus. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Deus, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. A tua palavra, Deus, é luz para o nosso caminho. Deus, que nós venhamos entender o que Paulo disse aqui, Senhor, que ele não se envergonhava do evangelho, porque os judeus se envergonhavam, porque para o judeu o evangelho era escândalo. Os gregos, os helenistas se envergonhavam também, porque para eles o evangelho era loucura. Mas Paulo não se envergonhava do evangelho, Deus, porque o evangelho é o poder de Deus, é o teu poder, Senhor, para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e depois do grego também, de todos, Deus, que creem. Deus, que a tua palavra, Senhor, fique guardada no nosso coração. Muito obrigado, Deus, pela vida do apóstolo Paulo, que deixou escrita essa carta e muitas outras para nós sermos edificados por meio do conhecimento da tua palavra, Deus. Muito obrigado. Deus, agora nos inquiete para conhecermos, Deus, a tua santa palavra. Nos incomode, Deus, para conhecermos as tuas escrituras, para conhecermos o teu evangelho, a palavra da cruz, que nós possamos, Deus, conhecer e sermos edificados por meio dela. Deus, que a tua palavra fique guardada no nosso coração para não pecarmos contra ti, Deus, e que cada vez mais nós cresçamos no conhecimento das tuas escrituras. Santo Deus, nos despeça da tua paz agora, nos guarde debaixo da tua mão potente e fique conosco, Deus, nos dando sempre firmeza nesse evangelho, Deus. Pois assim oramos e pela fé já agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e amém.